A fé tem lógica. A fé tem lógica. Bispo, não, a fé é o sobrenatural não se explica, o sobrenatural é o sobrenatural. A fé é a fé. Mas a fé, diz o livro de Hebreus, é o quê? A certeza do quê? Que se esperam. A fé tem a sua lógica, a fé tem a sua razão. Nada é sem sentido, nada na sua vida, nem na minha vida é sem sentido. Nada é, não tem nada a ver, tudo tem a ver. Não é uma rede, é uma teia. Sabe qual a diferença? A rede você sabe onde começa, a teia, você já viu teia de aranha? A gente tira logo, né? Mas se você for olhar, você não sabe onde ela começou, nem onde ela acaba ali. Como é que começou aquilo? Ninguém sabe. A fé é essa teia. Tudo na vida é assim. Faz sentido, tem conexão, tem engajamento. E a fé é uma certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Mas a fé tem a sua lógica. E qual é a lógica, qual é a razão da fé? Fala comigo, é a palavra de Deus. Fala, é a palavra de Deus. Não pode se tirar nenhum tio da palavra de Deus, nem acrescentar um tio da palavra de Deus. Isso é anátema, isso é do inferno. A palavra de Deus é a lógica da fé. A palavra de Deus é a certeza da fé. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, a nossa vida, com tantas coisas que acontecem, nós às vezes com ações e ações, tanta coisa nova, coisa antiga, que para nós às vezes também nos deixa abalados. E essa semana o bispo falou agora mesmo da oferta, eu lembrei, eu tive um encontro com uma pessoa, fiquei tão feliz, irmão, tão feliz. Às vezes nós não percebemos, acho que o bispo Alonso falou disso aqui esses dias, na hora também da oferta. A gente não tem a dimensão do que é sustentar uma televisão com dízimo e oferta, que é caro. E eu cheguei no lugar essa semana e uma pessoa chegou para mim e falou assim, obrigada pela palavra essa semana. Eu falei, Aí fiquei assim, falei, meu Deus, ela foi na igreja, eu não vi. Aí ela falou, não, você falou sobre João, Isaías. Eu estava lá no meu quarto, liguei a televisão, no Guará pega a Fonte TV, canal aberto, né? Canal 15.1. Eu quero te agradecer. E ela falou a palavra. Eu saí dali, eu falei, meu Deus, valeu meu dia, minha semana, minha vida. Porque o que ficou naquela mente? A certeza da fé. A palavra. A palavra. A palavra. A fé tem lógica, sim. A fé tem a sua razão. A fé, às vezes as pessoas usam a fé para não se comprometerem com a lógica da palavra. Não, mas isso é fé, isso é fé. É a fé na palavra. Então, Romanos capítulo 8, verso 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois? Que falaremos diante dessas coisas? O que nós vamos declarar diante das coisas? Qual é o nosso compromisso para falar diante de uma tribulação, diante de algo que não esperávamos, diante de um ajuste? Como eu sempre digo, quem está em família tem ajuste, ou não está em família. Família espiritual, que é a igreja, não é família virtual. A igreja, família biológica, só quem vive em família tem ajuste. Quem está longe vai ajustar o quê? Irmãos, ajuste, encaixe. Encaixe. Então, quem está em família, nas situações que enfrenta, nas alegrias, nas dificuldades, nas aflições, quem está no trabalho, as dificuldades que enfrenta, as dificuldades, as alegrias, as aflições, quem está consigo mesmo com aquelas situações que ninguém conhece, só a gente conhece, ele está dizendo,
O que nós devemos dizer diante dessas coisas? Estamos na razão da fé? Estamos na razão da palavra? Talvez você nem quer lembrar o que você disse, mas o outro que estava perto ouviu. Mas ele diz, o que nós vamos dizer diante disso? A fé tem lógica, a fé tem razão. A fé não é de maneira alguma insustentável. É a fé na palavra que sustenta o universo. Então o que nós vamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, glória! Fala comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente não tem palavra, mas o inimigo sopra algumas para roubar a nossa fé, para que nós passemos a murmurar, a reclamar da circunstância, do outro, da vida, das pessoas, as nossas deduções, que agora são certezas, pois nessa hora a fé tem lógica, e ele diz, que diremos pois diante dessas coisas? E você vai dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus... Essa é a resposta que temos que dar. A fé é intencional, sim. Mas na medida que eu ajo intencionalmente diante dessa palavra, eu reajo às vezes sem nem perceber. Você concorda comigo? Olha, como nós reagimos são hábitos que adquirimos. E às vezes você chega perto de alguém e alguém já diz para você e você fala, meu Deus, eu mesmo que disse isso. Não. Olha, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha eu, Senhor, obrigado, olha como eu estou. Começa intencional. Vira hábito de fé. Vira vida de fé. Vira resposta de fé. Vira contágio de fé. Incredulidade pega, mas a fé tem mais poder para contagiar. Então você pode dizer comigo, se Deus é por nós, mais forte, se Deus é por nós, de novo, levanta suas mãos e declara. Mas sabe onde é que o inimigo tenta colocar a dúvida? Eu sei que contra Deus ninguém pode, mas Ele é por mim? Mas Ele é por mim? Ele é por mim? E aí a lógica da fé é palpável, sim. Como é que tocamos na fé? Tocando na palavra. Quanto mais tocamos na palavra, quanto mais meditamos na palavra, como diz o Salmo 1, mais prósperos seremos, mais teremos as mãos prósperas em tudo que realizarmos. Então o verso 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem pode dizer aleluia? Nós estamos no todos. Como é que eu vou duvidar? Se aquele que entregou esse filho, se aquele que entregou por mim, por você, não foi porque nós pedimos para Ele fazer, Ele nos amou primeiro, Ele nos viu longe, Ele nos amou primeiro, Ele enviou o seu Filho. Não é o tamanho do seu pecado, nem o tamanho do meu pecado, não é a cor do pecado ou não a cor do pecado, Ele enviou o seu Filho, Ele fez aquilo que precisava fazer. Este amor tão grande, foi Ele. Então diga, Deus é por mim. Fala, Deus é por mim. A fé é intencional, mas ela traz respostas mais do que aquilo que declaramos. Fala, Deus é por mim. Deus é por mim. E quando essas coisas começam a nos abalar, e quando não temos respostas, o que falar diante disso? O que falar diante de uma circunstância de alguém que nós amamos muito? E nós pensamos, Deus, eu não sei como essa pessoa vai resolver isso. E nem posso ajudar. E a gente chora porque não pode ajudar.
Porque quando a gente ama, a gente quer ajudar. Quem concorda diz amém. Mas aí, Romanos capítulo 8, verso 38, Romanos capítulo 8, verso 35, Romanos capítulo 8, verso 31, nos lembra, a palavra vem e nós dizemos, mas Deus é por nós. Quem será contra nós? Ele fez o que ninguém faria, para que de maneira boa, pela graça, pudesse nos dar todas as coisas. Segundo, essa que é a nossa batalha, mas o inimigo não cansa, irmãos, mas nem você vai se cansar. Fala amém. Fala amém, porque Deus não se cansa. Ele diz, se você não desfalecer, você vai alcançar. O inimigo não cansa, mas nem você vai se entregar ao cansaço. Diz amém. O que falar diante dessas coisas, nós estamos aprendendo. Mas bispo, não é só isso. De repente as acusações aparecem. E elas parecem pequenininhas, mas suficientes para tirar a nossa fé, para roubar o nosso ânimo, para nos desmerecermos diante de nós mesmos, para nos fazer recuar. Mas aí a razão que nos sustenta, mas aí a lógica a que nos apegamos, a certeza do que esperamos, a fé que vence o mundo, ela que está aqui agora. Leia comigo, verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também o quê? 2. A acusação vem. Não tente justificar. Não tente explicar. A acusação não quer dizer que você fez alguma coisa. O diabo, ele é acusador dos irmãos. Você fazendo ou não, ele vai tentar te acusar de alguma coisa. Já percebeu isso? Aí vem. A acusação vem. E aí nós, humanamente falando, na nossa lógica racional, a gente começa a tentar justificar de alguma forma, mas aquilo nos abate. Aquilo nos cansa na batalha. Você vai fazer algo, aquilo vem de novo. De repente você começa até a acreditar naquilo. E dizer, mas às vezes é isso mesmo, né? Às vezes eu fiz assim mesmo. Às vezes é assim, às vezes é daquela forma. Às vezes o que eu fiz não está valendo tanto. Percebe? O acusador, ele quer te separar do amor de Deus. Porque não foi isso que o verso anterior disse? Graciosamente nos dará todas as coisas. E ele tenta. O que é que eu faço, bispo, nessa hora? Quem te justifica é Deus pelo sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz no seu lugar. É Ele o canal. E se a acusação veio, meu querido e minha querida, não fique conversando. Fale com Deus, acerte com Deus e faça o que estiver nas suas mãos diante dos homens. Porque quando nós não acertamos com Deus, nós ficamos nessa, emocionalmente amarrados, espiritualmente amarrados, não temos graça para celebrar as bênçãos que Deus nos dá, ficamos atrelados a essa condenação. E Ele está dizendo aqui, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai sustentar a acusação diante dos eleitos de Deus? Porque é Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus quem morreu? E lembra, olha, mas ressuscitou. Se a condenação vem, não fique brigando com quem te condena, ou não fique brigando com seus pensamentos, não fique procurando justificativas, não fique explicando o que você fez ou não fez. Acerta o alvo. Senhor, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia diz, Senhor, eu peço que Tu me perdoes.
isso não vai se repetir. O sangue de Jesus tem poder sobre mim para me lavar, me purificar. E eu lanço fora agora toda acusação de Satanás. Eu repreendo agora, porque o sangue de Jesus me lavou, me purificou, e eu estou justificado pelo sangue de Jesus. Quem tentará acusação contra nós? Quem tentará? Quem nos justifica é Deus, não somos nós mesmos. Você já percebeu que às vezes nos ajustes, seja onde estiver, se alguém fala algo contra você, ou alguma coisa, né, que fala com você, parece que quanto mais você tenta explicar, a coisa pior fica. Quem concorda diz é verdade. Aí você vai tentando justificar, explicar, e vai virando aquela coisa esquisita, estranha. Você fala, meu Deus, eu não sei nem como é que eu entrei nessa confusão. Nessa hora lembre, quem tentará acusação contra você? Se eu fiz algo errado, o Espírito Santo é fiel, ele mostra. Acerte na hora. Não faça uma série, só um capítulo. Não faça disso uma série que arrasta a sua vida. Fecha o capítulo, resolve. Você tem muitos outros melhores e maiores para viver. Então nessa hora, Senhor, não farei mais. Não fiz, não fiz, não foi, não fiz, não fiz, não fiz. Aguarde, você vai ver, vai aparecer. Eu estou em paz, eu não fiz. Que Deus me abençoe e te abençoe. Vamos seguir em paz. Quem concorda diz amém. É Deus, e Deus é tão bom. Olha, quando eu falo de não fazer uma situação, uma série, porque é para resolver só num capítulo, é porque nós às vezes carregamos algumas coisas que Deus já resolveu. E a gente vai andando com aquilo, e fala com Deus, Deus só não me responde, mas estava lá no outro capítulo, já respondi. E a gente caminha, e no caminhar a gente mostra que não é assim. Pelo fruto vos conhecereis, pelo fruto vos... Fique em paz. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. E Ele não vai deixar de te justificar. Ontem eu vi a Bispa Thalita falando aqui sobre José, né? Que tremendo, que tremendo, que tremendo. Quem te justifica é Deus. E Deus não deixa um filho seu ficar envergonhado. Pelo contrário, a palavra diz, daqueles que em ti esperam, ninguém será envergonhado. É a lógica da fé, é a espera na certeza, porque Deus não vai falhar. Terceiro, queridos, assim como quando nós decidimos por intenção, a fé é intencional, não espere da fé um sentimento. Por isso eu digo, a fé tem a lógica da palavra. Ele pode vir como não vir. Você repete aquilo que você tem intenção de fazer. O hábito é formado porque você é intencional em fazer. Você faz de novo, você faz de novo, você faz de novo. Aí é um hábito formado. E nessa fé, nessa certeza, nós estamos então aprendendo a falar diante das coisas, com aquilo que a palavra diz. Nós estamos aprendendo a lidar com as acusações, porque Satanás é acusador dos irmãos, está escrito. Ele acusa, ele quer ali, fustigar. Aprendemos a lidar, Deus nos justifica, acertamos com Deus, passamos para o próximo capítulo. Deus tem coisas maiores, o fruto vai aparecer, é isso que Deus tem para nós. Mas, vamos ver o próximo verso agora. Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Eu não sei onde você está aqui, né?
Bispo, a tribulação. Nossa, parece que o pacote está todo. Não, espera aí, né? Vamos lá. Será tribulação, né? Angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A Bíblia se refere, nós éramos ovelhas que estavam indo para ser destruídas. O caminho, o destino era inferno. Inferno é morte eterna. E Jesus, quando veio, ele foi entregue, foi crucificado em nosso lugar. E nós que estávamos indo para o inferno, para a morte eterna, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para a vida eterna. Não é mérito meu nem mérito seu, é pela graça, mas é minha decisão e sua decisão. É a lógica da fé, é intencional e é decisivo. Então ele está dizendo aqui, nós éramos sim ovelhas indo para o matadouro e nem víamos. O pecado é um pouco do inferno na terra. É um instrumento de Satanás para nos destruir. Cada vez que nós fazemos algo fora do alvo de Deus, nós experimentamos um pouquinho do inferno. Não pense que o inferno, não vamos falar aqui, vamos falar das coisas melhores. Então nós estávamos indo para esse mundo e ninho de acusação e para o inferno. Mas agora não. Intencionalmente nós decidimos, pela graça e misericórdia do nosso Pai, servir ao Senhor, entregar a nossa vida ao Senhor, tornarmos-nos filhos de Deus, ao invés de sermos só criaturas. O diabo não criou ninguém, Deus criou todos. Tudo pertence a Deus. Ele é dono do céu e da terra. Deus criou todas as coisas, inclusive Lúcifer, que era anjo de luz, que caiu, lançado, porque se rebelou. Então Deus que criou todas as coisas, criou a você e a mim, e nós que nos afastamos dele, éramos como ovelhas indo para o matadouro, como está aqui. Mas um dia, você e eu ouvimos a palavra do nosso Deus. Decidimos por Ele. Você que foi criado no lar que te ensinou, teve o dia da sua decisão, do seu batismo, onde você selou isso, no céu e na terra. E aí então, ele está dizendo aqui o livro de Romanos, abrir para que nós possamos situar aqui, né? E aí então, ele está dizendo aqui, nós agora temos uma outra vida. Nós negamos aquilo que nos levava para o matadouro do inferno. E agora, verso 37, vamos ler juntos? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. De novo, em todas essas coisas, porém, novamente, em todas. Quem pode dizer glória a Deus? Meu querido, minha querida, diante dessas coisas, que diremos a partir deste domingo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante dessas coisas vamos lembrar, mas Ele é por nós, Ele entregou o seu Filho por nós, de maneira que tenhamos agora, pela graça dEle, todas as coisas, Ele fez, e aquele acusador que estava sobre nós, nós nos levantamos e declaramos, quem nos justifica é Deus, e Cristo intercede agora por nós, e o amor do Senhor, ninguém
ninguém pode nos separar deste amor, este amor que nos dá todas as coisas, este amor que inclusive nos disciplina quando precisamos ser disciplinados, este amor que nos mostra o caminho, este amor que se manifesta na casa dele, que é derramado em nossos corações. Nem morte, nem vida, nem tribulação, nem perseguição, nada pode nos separar deste amor de Deus. Nada, nada, nada. Quando a acusação vier, você está enfermo? Está orando? Deus não vai te curar o que você fez. Senhor, se eu ainda não acertei contigo, eu vou acertar agora. Perdoa-me pelo que eu fiz, mas nada me separa do seu amor, e no seu amor nós temos todas as coisas, e em todas essas coisas somos mais que vencedores. Aleluia. A fé tem razão. A fé não é irracional, mas a fé é poderosa na palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui, verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Olha, de repente o Espírito Santo vai te mostrando, nem a altura. Quem tem medo de altura, né? Ai, meu Deus, vai ter daí. O outro tem medo de outra coisa. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Qualquer outra criatura, nenhuma. Se tiver ET, se não tiver ET. Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa semana eu orei com alguém, essa pessoa falou, está passando uma circunstância difícil. Eu orei por telefone, e aí essa pessoa disse, bispo, eu tenho certeza de uma coisa. Tudo vai ficar bem. Falei, amém. Falei, em todas as coisas somos mais que vencedores. E ela disse algo, se for de uma forma ou de outra, é certo que tudo vai ficar bem, estou em paz. Entende isso? Isso é característica do mais que vencedor. Às vezes nós delimitamos um caminho para uma vitória. Deus não está dando certo. E Deus está trabalhando outro caminho para dar certo. Deus não está dando certo. E o amor é tão grande que Ele usa a sua amada igreja. Ele usa o poder da palavra. Ele usa o querido irmão que está do nosso lado. Considere o que o seu irmão que está próximo diz para você. Bispo, mas fala cada besteira. Mas se falar besteira, você fala, eu vou olhar aqui na palavra de Deus. Porque se não tiver base, eu vou dispensar. Mas quem sabe Deus está te usando nessa hora para que eu veja o caminho, porque em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio de Cristo, e Cristo é a sua igreja.